E se ele for vendido, deixa ele aqui emprestado. Alguém acha que o jogador vai conseguir se dedicar e tal? É até instintivo tirar pé de dividida e tal, porque o objetivo do cara já está em outro lugar. E qual o tamanho para você dessa contratação, caso ela se concretize, Mauro? A contratação é enorme. Um jogador da seleção brasileira, um jogador que tem mercado no principal campeonato do mundo. A idade dele é justamente essa idade do auge do atleta. Ele hoje é um jogador muito melhor do que era em 2018. Ele evoluiu, ele quer voltar, ele faz várias funções. E ele é caro porque quem quer brincar nesse mercado vai ter que botar dinheiro na mesa. Você quer contratar na Premier League, não quer? O Igor Thiago do Brentford foi contratado ao Bruges por 33 milhões de euros. Antes ele saiu do Ludogorets para o time belga por 11 milhões de euros. E foi contratado ao Cruzeiro por 1,3 milhão de euros lá atrás. Ninguém sabia quem era. Um jogador desconhecido, 33 milhões de euros. O Ryan agora pode custar 35. É um garoto ainda. Eu acho que o Ryan tem tudo para se dar bem do Bournemouth, que contrata bem e vende melhor ainda, né? Eles e o Brighton são os times que talvez façam o melhor trabalho na Inglaterra de peneirar jogadores em outros mercados e valorizá-los depois. Ou mesmo ali no próprio mercado inglês, times menores do que os deles, do que eles. E é uma contratação muito grande, um jogador de um nível alto, um jogador que fisicamente está muito melhor, muito mais forte, um cara que encontra muitas soluções. O Flamengo é um time que gosta de trabalhar com a bola, ele dá muito passe para gol. O Falso 9 fez um vídeo muito bom de análise sobre ele e ressalta algo muito relevante. Ele teria números melhores se jogasse num time mais qualificado. Teria mais assistências, por exemplo. Porque muitas vezes um bom passe não vira gol porque o time não é um time de ponta, é um time que está brigando para não cair. Então, os números dele no Flamengo, que aqui no Brasil é, na América do Sul, o melhor ou um dos melhores, tendem a subir. Ele vai jogar com jogadores que são os melhores nesse ambiente. Parte dos melhores jogadores desse ambiente. Lá não, lá ele joga no time que é um dos piores nesse momento. Então é outra realidade, né? É um time que muitas vezes jogar com menos posse de bola, vai jogar mais fechado. Flamengo não. Então isso favorece também, favoreceria o jogo dele. A contratação é enorme. Sobre os comentários, eu acho que tem muita desinformação e muita contaminação pela seleção brasileira. As pessoas que não veem jogos, nenhum jogo do jogador em ação pelo clube, tomam como base o que ele faz na seleção. Como eu disse, na seleção é difícil encontrar quem jogue realmente bem na seleção nos últimos anos. Pode ter uma partida ou outra, mas que jogue sempre bem. Joga na seleção muito bem como no clube, é muito difícil. Os trabalhos foram péssimos os últimos. Péssimos. Dorival, Diniz, final do Tite na Copa do Mundo não foi legal também. A Copa não foi legal. O Ancelotti ainda está, para mim, no período de carência. Vamos ver o que ele vai aprontar até a Copa. A meta dele é essa, então aguardar um pouco mais. Eu estava até falando com o Falso 9, André, anteontem, né? Que ele comentou assim, comentou, pô, a galera vai normalizar mesmo quando alguns colegas dão opinião claramente sem conhecimento. Eu até falei com ele, cara, pois é, quando me perguntam, como por exemplo me perguntaram aqui, você estava na bancada comigo quando me perguntaram sobre o Andrew, né, que a gente vai falar já já. Eu falo, cara, eu não tenho muito o que opinar porque eu não tenho essa profundidade. Só que às vezes as pessoas opinam, e eu tô vendo muito isso no Paquetá, acho que o Mauro foi muito certeiro quando ele fala que pega jogos assim, um ou outro, como é que foi na seleção, e aquilo parece que já é a opinião formada da pessoa. Porque a pessoa não fica vendo o jogo do West Ham direto. Duvido, a não ser que seja um West Ham e um City, West Ham contra o Chelsea, então um ou outro jogo. Mas não tem assim tanto conhecimento, até para saber posicionamento, onde é que o Paquetá está jogando. Então eu acho que também tem um pouco disso, né, André? O pessoal, eu acho que às vezes era melhor falar assim, cara, não sei. Mas para você, qual o tamanho dessa contratação, caso ela seja concretizada? É muito grande, cara. E fora o simbolismo, é um jogador voltando para casa. Isso sempre tem uma. É sempre muito forte, e sinceramente, eu acho que isso também se acopla no preço. O cara já é identificado com a torcida. Ele já é identificado com a torcida. Então não vai chegar aqui, já sabe o que é a camisa. O cara vestiu essa camisa na base, depois no profissional, já sabe o que é isso. Então isso conta muito. E eu acho, sinceramente, que o Flamengo tem que forçar a barra para ele vir agora. Tem que forçar a barra para ele vir agora. Sabe por quê? Porque o brasileiro já começa agora.
Dá para esperar junho, julho para jogar. Lógico, se não tiver outro jeito, ok. Mas tem que ir até o limite para ter ele agora. O brasileiro começa daqui a pouco. De repente, agora eu acho que os clubes têm que começar a repensar essa coisa da janela do meio do ano. Por quê? Porque você pode chegar na janela do meio do ano e teu campeonato já foi embora. Você não vai ter mais como. Aí tudo bem, pode focar em Libertadores e tal. De repente, até se for um desastre a campanha no início do brasileiro, você tenta uma Copa do Brasil, né? Faz mais ou menos como em 2022. Mas o ideal é que isso não aconteça. O Flamengo está dando a devida importância para o Campeonato Brasileiro. E sendo essa importância, eu acho que o Flamengo deveria forçar. E, sinceramente, dado que tudo que a gente está vendo em relação à atitude do Paquetá de falar com o Nuno Espírito Santo, de deixar claro para o clube que não quer mais. Eu caí? Eu não estou me vendo? Desculpe. Não, estão me ouvindo, né? Perdão. É porque não, você foi para a tela que eu fui para o destaque, né? Desculpa. Valeu, Isaac, foi mal. Se eu sou o West Ham, também libero logo agora. Que cabeça esse cara vai ter para contribuir? Do jeito que ele tá fazendo, ele não tem mais cabeça para ficar lá. Agora, por quê? Se tá certo, se tá errado, é outra história. Mas eu, sinceramente, se fosse o West Ham, dado todo esse contexto, eu ia falar, cara, esse cara não tem mais a mínima condição de ajudar a gente. Emocional, mental, não tem mais nenhuma. Vende e faz negociação buscando outros jogadores, como o Mauro já falou, questão da defesa. Eu, se fosse o West Ham, né, não é o outro lado do balcão de negociação em relação ao time que a gente cobre aqui, mas eu acho que seria um fator para ajudar para que ele chegue agora. Acho que o Flamengo não tem que abrir mão dele agora, e se fosse o West Ham também liberaria. Não estou falando isso como torcedor, estou falando como analista mesmo. A impressão que dá, o Paquetá não tem mais nenhuma condição de jogar uma partida mais pelo West Ham, de cabeça. E se ele for vendido, deixa ele aqui emprestado. Alguém acha que o jogador vai conseguir se dedicar e tal? É até instintivo tirar pé de dividida e tal, porque o objetivo do cara já está em outro lugar. Então, sinceramente, assim, essa negociação, o correto, na minha visão, seria ela ser resolvida hoje. Hoje, o Flamengo contrata em definitivo, ele já vem, o West Ham recebe o dinheiro, aproveita a janela e contrata outros jogadores. Seria o melhor para todo mundo nesse contexto. O Paquetá não tem a mínima condição de ficar mais na Inglaterra. Eu sei que é profissionalismo e tal, mas também ficar com um jogador com esse nível de que parece ter um trauma, ele parece ter um trauma. Ele viveu um trauma na Inglaterra e está querendo sair de lá para esquecer o que aconteceu. Vai saber como é que isso se passa na cabeça dele? Ele lembrando, pegando o carro para ir pro clube e o mundo caindo na cabeça dele. Sabe lá o que ele ouviu ou ficou sabendo até de dentro do clube? Será que não teve ninguém que falou assim, porra, esse cara ferrou a gente? Tinha uma proposta de 60 milhões de libras e esse cara ferrou a gente. Será que não teve lá no início, antes de ser absolvido e tal? Será que ele não ouviu muita coisa que desagradou a ele? Porque, sinceramente, essa postura dele, esse movimento dele é muito incomum. É muito fora da curva isso que ele está fazendo. É muito fora da curva. E como ele passou por uma situação também fora da curva, eu acho que vale essa reflexão e eu mantenho a minha opinião. Realmente, para mim, isso tinha que ser resolvido hoje. E não é por ansiedade, nada, é questão de lógica. O jogador não tem mais o que entregar e o Flamengo está precisando do jogador para começar brasileiro, jogar Supercopa, jogar Recopa Sul-Americana. E ele vai recuperando desse problema das costas, ele vai chegar e vai jogar, né? Ele já estava em atividade e tal, para se encaixar no Flamengo é coisa rápida. Resolvendo hoje, ele vindo no fim de semana, segunda-feira, já com tudo resolvido, já para começar a trabalhar, em pouco tempo ele está liberado para jogar, né? E aí o Flamengo vai contar com, né, a contratação mais importante dessa janela. Na verdade, para mim, é ser ele vindo, a menos que aconteça algo muito grande de outro clube, é a maior contratação da janela.
Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo, somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.